Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença maravilhosa do Espírito Santo toque agora o seu coração e envolva toda a sua família na proteção de Deus, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos, irmãos, para meditarmos na palavra. E olha, eu estou muito feliz porque o Espírito Santo já ministrou no meu coração, eu já tenho aqui a palavra fresquinha, pronta para te entregar. E sabe o que o Espírito Santo tocou no meu coração hoje? Que muitos de vocês precisam tomar decisões na vida, mas às vezes a confusão é tão grande, irmãos, e eu já vou avisando aqui, a Bíblia deixa muito claro, Deus não é Deus de confusão, tá bom? Preste atenção nisso, porque ao longo da mensagem eu vou te trazer aqui uma história da Bíblia que eu sei que poucas pessoas conhecem, mas ela fala muito sobre a importância de nós vigiarmos durante o processo, porque o inimigo ele vai tentar trazer confusão, ele vai tentar colocar pensamentos que não são os pensamentos de Deus para você. Ele vai tentar fazer com que você desista no meio da caminhada. E nós sabemos que o diabo, ele tenta frustrar os planos de Deus logo no começo. Ele tenta abortar os planos do Senhor. Nós vemos isso muito claro quando o Faraó, ele mandou matar os bebezinhos, de até 2 anos. E Deus deu livramento para Moisés, porque o inimigo sabia que um libertador estava aqui na terra, é claro, porque ele olha a palavra de Deus, ele conhece as escrituras, e é lógico que ele prevê também o que Deus está fazendo já nas regiões celestiais. Quando Deus libera uma bênção para você, muitas vezes acontece realmente uma batalha espiritual, como aconteceu com Daniel, e ele só recebeu a bênção depois de 21 dias de jejum, ele já tinha entregado o jejum, e o anjo revelou para ele, olha, teve uma batalha forte para que Deus não te abençoasse, mas eu venci, Deus deu a vitória para ele. Irmãos, então o diabo, se ele não consegue vencer no começo, ele vai tentar vencer no processo, e é aí que você tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque o inimigo, ele sabe das suas fraquezas, ele não lê o seu pensamento, viu? Mas ele sabe da sua reação, a maneira como você reage. Ele sabe aquilo que tem alimentado a sua mente, os seus olhos, através do celular. Então, irmãos, ele fica de olho nas suas reações. E eu vou te trazer aqui, então, essa história que vai mexer muito com você, tá bom? Tenho certeza que hoje Deus vai operar milagres e, principalmente, Ele vai abrir os seus olhos espirituais, porque às vezes você acha que só porque as pessoas à sua volta têm boas intenções é que elas são usadas por Deus, mas você vai ver, irmãos, que, olha, nem sempre é assim. O inimigo, ele usa pessoas boas, bem intencionadas, e ele sabe que as palavras de certas pessoas têm um peso maior no seu coração, na sua vida. Então, resumindo, deixa eu trazer aqui essa história, você vai gostar muito. Antes, eu só quero pedir para você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Todo dia, às 5 horas da manhã e 6 horas da noite, eu quero orar por você aqui no meu canal. Então venha participar junto com a gente, tá ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje nós vamos mergulhar numa história da Bíblia que eu confesso para vocês, toda vez que eu leio ela, eu aprendo muitas lições. Está lá em 1 Reis, capítulo 13. A Bíblia vai falar sobre 2 profetas, um mais jovem e um mais velho, e olha, você vai ficar muito surpreso com tudo que isso tem a ver com a sua própria vida, tá certo? Você vai ver que no meio da caminhada é a hora que a gente tem que tomar mais cuidado, é quando você está no meio do processo. Não importa a situação que você está, Deus ele quer te guiar, mas você tem que fazer exatamente o que ele te mandar, tá bom? Então, para a gente começar a entender do que se trata essa história, eu quero que você entenda o contexto do que estava acontecendo na época. A Bíblia diz que o rei Salomão, que era o filho de Davi, ele tinha morrido e depois do seu reinado, o reino de Israel se dividiu em 2. Teve a parte do norte, que se chamava Israel, e a parte do sul, que se chamava Judá, certo? O rei que governava o lado do norte se chamava Jeroboão. Irmãos, ele fez uma coisa muito séria. Ele não queria de forma alguma que o povo que estava sobre o seu governo, lá do lado do norte, ele não queria que eles fossem para o lado do sul e adorassem a Deus lá em Jerusalém. Sabe o que ele fez? Ele construiu 2 altares com bezerros de ouro e ele forçou todo mundo a adorar esses bezerros de ouro. Ou seja, basicamente, ele inventou uma religião e ele afastou o povo da adoração ao Deus verdadeiro. E isso foi muito grave. Sabe o que aconteceu então? Deus chamou um profeta para ir até o lado do norte e entregar uma palavra de juízo contra aquele altar. E então o homem de Deus foi até aquele local. Quando ele chegou lá, o rei estava junto ao altar e o profeta, com muita ousadia, entregou toda a mensagem que Deus mandou ele entregar.
E para provar que era Deus mesmo que estava falando, aconteceu um sinal naquele exato momento. O altar simplesmente se partiu no meio e as cinzas do altar se derramaram. Olha o poder de Deus, irmãos. Naquela hora, o rei Jeroboão ficou furioso e ele apontou o dedo para o profeta e ele mandou prender aquele homem. Mas, irmãos, na mesma hora, a Bíblia diz que a mão do rei ficou seca, paralisada. Olha que coisa tremenda. Então o rei teve que pedir para o profeta por misericórdia. E ele falou o seguinte: ora por mim, por favor, para que a minha mão volte ao normal. Irmãos, mesmo aquele homem tendo sido ameaçado, mesmo ele correndo o risco de ser preso, de ser morto, mesmo assim ele teve compaixão, ele pediu a Deus por misericórdia e Deus na mesma hora curou a mão do rei. Até aí você está entendendo a história, certo? O profeta foi corajoso, ele obedeceu, ele entregou a mensagem e Deus confirmou com sinais. Missão cumprida, certo? Ainda não, irmãos. Sabe por quê? Tinha um detalhe muito importante que Deus falou para aquele profeta jovem. E ele entregou uma mensagem que está lá em 1 Reis, capítulo 13, o versículo 9. Está escrito assim, ó: O Senhor me ordenou, não coma pão, nem beba água, enquanto você estiver lá no reinado do Jeroboão, e também não volte pelo mesmo caminho que você foi. Olha que interessante, irmãos. Aqui Deus pediu 3 coisas. Ele não devia comer nem beber naquele lugar, porque era um lugar de idolatria, e ele também não podia voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, era uma maneira de Deus falar para ele o seguinte: eu não quero que você tenha comunhão nenhuma com esse sistema de idolatria, você não pode se contaminar e você tem que mostrar para aquele rei que a sua missão é específica, entendeu? Sabe o que aconteceu? Aquele profeta jovem, ele foi fiel ao Senhor. Quando o rei chamou ele para comer com ele, aquele homem mostrou que ele estava muito posicionado e ele simplesmente negou o convite, pegou o caminho de volta e ele foi por uma outra estrada exatamente como Deus havia mandado. Irmãos, até aí parece que está tudo bem, só que de repente a história começa a dar uma reviravolta. Perto de onde ele estava tinha um profeta mais velho que morava ali. E esse profeta mais velho tinha ouvido falar tudo que Deus havia feito através daquele profeta mais jovem. Aquela profecia que ele entregou, o altar que foi rachado, a mão do rei que ficou seca e de repente Deus curou. E então aquele profeta mais velho ficou muito curioso. Os filhos desse senhor disseram para ele que o profeta estava no meio do caminho, estava passando ali perto. Então ele montou no jumento dele e foi atrás do jovem. E é aí, irmãos, que tudo começa a mudar. Sabe por quê? O profeta velho convidou aquele homem de Deus, aquele rapaz, para ir até a casa dele comer. E o profeta ainda estava posicionado e ele chegou a dizer: meu senhor, eu não posso, sabe por quê? Deus me deu uma ordem de não comer e nem beber nada nesse lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. E eu não posso desobedecer ao meu senhor. Mas, irmãos, aquele profeta mais velho, ele simplesmente falou para ele o seguinte: olha, eu não sei se você sabe, mas eu também sou profeta como você. E um anjo de Deus apareceu para mim e ele me disse para eu trazer você para minha casa porque eu deveria oferecer comida e água. Irmãos, agora vamos pensar numa coisa. Aquele jovem já tinha entregado o recado, ele já estava voltando por um caminho diferente, que é o que Deus havia mandado, ele estava posicionado. E quando ele ouviu falar que aquele profeta mais velho tinha recebido um anjo na casa dele e que o anjo falou que deveria dar comida e água, aquele rapaz acabou cedendo, ele acabou acreditando naquela história. Só que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Reis capítulo 13, o versículo 18, que aquele profeta mais velho, na verdade, estava mentindo. Olha que absurdo, não tinha anjo nenhum, não tinha nenhuma ordem de Deus, ele simplesmente queria ter comunhão com aquele jovem, talvez por curiosidade, talvez por status, não é assim que acontece hoje em dia também? As pessoas querem estar conosco não porque a gente é, mas por aquilo que elas podem receber, por causa de fama, por causa de dinheiro, enfim, irmãos, vamos voltar aqui para a história. Então, aquele jovem, ele foi até a casa do Senhor. E lá ele comeu pão, ele bebeu água e ele acabou desobedecendo a ordem de Deus simplesmente porque um outro homem que se dizia ser muito espiritual, ele falou uma outra coisa. E aí que vem a parte mais chocante de tudo isso que eu te falei até agora. Quando eles estavam ali comendo, sentados à mesa, a palavra de Deus veio naquele lugar e sabe quem foi que recebeu essa revelação? O profeta mais velho que tinha mentido. Olha que coisa estranha, irmãos. Deus começou a usar a boca de um mentiroso para pronunciar o juízo sobre aquele jovem profeta. Sabe o que aconteceu? O profeta mais velho falou para ele o seguinte:
Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra de Deus e desobedeceu a ordem dele. Você voltou e comeu pão nesse lugar que eu falei para você não comer. Por causa disso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Irmãos, isso aqui é muito grave, sabe por quê? Essa palavra veio diretamente do Senhor e essa palavra infelizmente se cumpriu. A Bíblia diz que quando aquele jovem foi embora da casa do profeta mais velho, ele montou no jumento e foi seguindo o caminho. E no meio da caminhada, irmãos, um leão encontrou ele e acabou o matando. Mas olha que detalhe interessante, o leão ficou ali ao lado do corpo junto com o jumento. O leão acabou não comendo o corpo do profeta, nem atacou o jumento, ou seja, era um sinal claro do juízo de Deus. Foi um sinal que aconteceu exatamente como Deus havia falado. E então, pouco tempo depois, o profeta mais velho ficou sabendo dessa tragédia. Ele foi correndo onde estava o rapaz e então ele pegou o corpo daquele jovem e o sepultou no seu próprio túmulo como uma forma de honrar ele, entendeu? Só que aí, irmãos, já era tarde demais. A desobediência custou a vida daquele homem de Deus. Irmãos, eu sei que é uma história um pouco complexa, mas eu espero que você tenha entendido. E principalmente, irmãos, olha o que a gente pode aprender com essa história aqui. Primeira coisa que eu aprendi: quando Deus fala diretamente com você, comigo, essa palavra é final. Essa palavra tem que ser obedecida. Amém? Aquele profeta tinha uma ordem muito clara: não deveria comer e nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, ele não precisava de uma confirmação, de uma segunda opinião, de um anjo falando com outra pessoa, certo? Da mesma forma, quando Deus nos entrega uma palavra, guarde isso que eu estou te falando, a gente tem que parar de ficar pedindo opinião para as pessoas. A gente tem que parar de ficar pedindo conselhos. Sabe por quê? Muitas vezes o inimigo vai querer usar as outras pessoas para nos confundirem. Então, a primeira voz de Deus é a que vale, certo? Quantas vezes a gente recebe uma direção e a gente fica esperando um profeta confirmar, ou pior, a gente acaba aceitando uma palavra diferente de alguém só porque uma pessoa tem um título na igreja, só porque ela parece espiritual, mais importante do que nós. Tome cuidado com isso, porque a responsabilidade da obediência é totalmente nossa. Amém? Outro detalhe que eu aprendo aqui nessa história é que aquele profeta mais velho, ele era um homem de Deus, mas ele estava desviado, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E o interessante é que ele mesmo recebeu uma palavra de Deus, ou seja, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Irmãos, quando Deus entrega algo para alguém, ele não tira. Deus é fiel, irmãos. Mesmo que a pessoa esteja afastada, ela continua com aquele dom. É claro que aquele fogo do Espírito Santo, ele vai se apagar, ele vai ficar ali escondido dentro da pessoa. Mas se Deus quiser usar ela, ele vai usar. E isso me mostra uma coisa também que é perigosa, que é o seguinte: nem toda pessoa que é usada por Deus está realmente fazendo a vontade de Deus. O próprio Jesus falou, lá no último dia, muitos vão dizer para ele: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus vai falar: eu não os conheço. Apartem-se de mim para o fogo eterno, vocês que praticam a iniquidade. Entendeu, irmãos? Então isso é muito sério. Tem muitas pessoas que hoje estão iludidas, achando que só porque Deus está usando elas, elas estão em comunhão com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia deixa claro a receita. A receita é essa: santidade, obediência, vida de oração, leitura da palavra, certo? E aí vem mais uma lição que todos nós precisamos aprender. E aí vem mais uma lição que nós podemos aprender com essa história. Nem todo mundo que se diz de Deus está realmente falando por Deus. Lembra de Pedro, o discípulo de Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus anunciou aos discípulos que ele morreria na cruz em breve, naquela hora Pedro falou para Jesus: Senhor, de forma alguma você vai para a cruz, eu não vou deixar. E naquela hora Jesus, ele disse: arreda, Satanás. Você só conhece das coisas dos homens, você não conhece das coisas de Deus. Ou seja, irmãos, Pedro naquela hora foi boca do diabo. Por quê? Ele teve uma visão terrena sobre as coisas. E nem todas as pessoas que se dizem de Deus, elas estão realmente conectadas com Ele. Elas estão tendo uma visão espiritual. E muitas vezes elas falam na carne, elas falam na vontade própria, mas não foi Deus quem falou, certo? Então não se deixe levar por aparência, por emoção ou por pressão. Tem muita gente que entrega a revelação, mas essa revelação não traz paz, só traz mais confusão. Irmãos, isso não é de Deus, tá certo?
Tudo que Deus fala, Ele confirma, Ele traz paz no seu coração. E uma outra lição que eu aprendo antes de nós orarmos é o seguinte: obedecer a Deus é mais importante do que agradar as pessoas. Muitas vezes, irmãos, a gente quer ser educado com todo mundo e a gente acaba desobedecendo a Deus por querer ser aceito pelas pessoas, só para a gente não ser julgado, só para que as pessoas não falem mal de nós. Olha, eu aprendi uma coisa, irmãos, ao longo da caminhada. Não tem como a gente fazer a vontade de Deus, a gente andar fielmente ao Senhor e não ser perseguido e não ser criticado. As pessoas falam mal mesmo, as pessoas criticam você fazendo ou deixando de fazer. Então, se preocupe em agradar a Deus. Sabe por quê? Irmãos, tem coisas que não dá para voltar atrás. Aquele rapaz acabou morrendo por desobedecer uma ordem de Deus. E ele foi enganado por uma pessoa que se dizia ser de Deus. Olha, irmãos, eu já ouvi tanta história ruim, tanta história triste dentro das igrejas. Uma vez eu ouvi falar de um rapaz, irmãos, que eu confesso, eu fiquei com muita dó, muita compaixão. Ele tinha várias empresas, irmãos, e de repente foi um profeta lá na igreja dele e entregou uma mensagem para ele, que ele deveria vender tudo que ele tinha, ele deveria romper com seu sócio, porque Deus estava mandando. Só que, irmãos, aquele profeta, falso profeta, né? Ele falou aquilo por inveja, porque ele ficou sabendo que aquele homem era muito rico e ele estaria lá na igreja. E quando então ele viu o homem rico chegando na igreja, ele logo entregou essa profetada, essa mentira para ele. Sabe o que aconteceu? Aquele homem decidiu vender tudo, mesmo a sua esposa sendo contra, mesmo todo mundo falando para ele: não venda, você não tem que vender nada. Aquele profeta lá, nós ficamos sabendo de muita coisa errada que ele fez, ou seja, ele não dava frutos. Irmãos, mesmo assim, aquele homem decidiu obedecer à voz do profeta, porque ele achava que era de Deus. Ele deveria ter orado. Você que está me ouvindo aqui, talvez você já recebeu palavras e você fica confuso. Faz o seguinte, vai orar. Pede para Deus falar diretamente com você, para Deus confirmar no seu coração. Se você ainda tem dúvidas, peça ao Senhor, Ele não vai deixar você ser enganado. Amém? Glória a Deus, espero que essa mensagem tenha tocado profundamente seu coração. E agora eu quero orar por você, de forma específica. Eu quero que você deixe aqui também nos comentários, escreva assim: Deus falou forte comigo hoje. Irmãos, isso vai encorajar outras pessoas a ouvirem também essa mensagem, tá certo? Feche os seus olhos então e no final da oração eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra tão forte, tão direta aos nossos corações. Oh, meu Deus, obrigado por não desistir de nós. Quantas vezes o Senhor fala conosco, o Senhor nos alerta, o Senhor nos chama para o caminho da obediência, que é o caminho da bênção, o caminho da vida. Oh, Pai, nós reconhecemos diante de Ti que muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes, Senhor, nós fomos como aquele profeta mais jovem. Nós recebemos uma direção tão clara, uma palavra tão específica enquanto estávamos orando, buscando a Ti, e de repente a gente começa a ouvir outras vozes, pessoas que nos dão conselhos errados, ouvimos a voz da dúvida, do medo. Oh, meu Pai, tem pessoas que são bem intencionadas, mas elas não estão conectadas no Teu trono. Elas não são boca do Senhor para nós. Nos ajude, meu Deus, a falarmos não. Nos ajude a não deixarmos que essas vozes entrem na nossa mente e no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de firmeza, a nossa teimosia, a nossa necessidade de querer agradar aos outros mais do que a Ti. Oh, meu Deus, perdoa-nos porque muitas vezes não vigiamos. A gente começa a fazer as coisas e a gente nem consulta ao Senhor, a gente nem ora pedindo por direção, por proteção. Senhor, nesse momento eu te peço em favor dos meus irmãos. Eu te peço, ó Deus, clareia o caminho deles. Acende uma luz de alerta, Pai, quando algo não vier do Senhor. Oh, meu Pai, dê coragem também para eles dizerem não quando for preciso, mesmo que isso custe relacionamentos, popularidade. Oh, meu Pai, dê coragem para o teu povo, Senhor, para que eles possam trilhar o caminho do Senhor, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que precisam tomar decisões na vida. Pai, ajuda eles, ó Deus. Traga a resposta clara, seja por sonho, seja por revelação, seja na Tua palavra, ou até mesmo com uma paz no coração. Eu oro também, meu Deus, nesse momento por cura. Quantas pessoas estão enfermas emocionalmente, estão feridas na alma. Ó Senhor Jesus, ao longo desse dia, traga da Tua cura, Senhor.
Libera a tua cura sobre essa pessoa. Eu ordeno nesse momento que todo mal que tem tentado afligir, causar depressão, causar tristeza, causar angústia, eu repreendo em nome de Jesus. Todo demônio que tem causado depressão, que tem tirado a paz dessa pessoa. Essa pessoa nunca consegue prosperar, sempre tem algo que amarra ela, sempre tem algo que atrapalha ela de ser feliz. Satanás, bate em retirada. Eu te expulso da vida deste homem e desta mulher, no poderoso nome do Senhor Jesus. E agora, meu querido irmão e minha irmã, se você ouviu esta oração, se você entendeu que você está em desobediência, mas você quer mudar de vida, você quer receber o perdão de Jesus, esse é o momento que você pode fazer uma oração aí mesmo onde você está, amém? Diga assim com as suas palavras: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu tenho desobedecido à tua vontade. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida, me transforma e me enche com teu Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu quero viver somente para ti, obedecendo a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, olha, se vocês fizeram essa oração de coração, se você entregou realmente a sua vida para Jesus, saiba que agora existe uma festa no céu, tá bom? Procure uma igreja que prega a palavra de Deus fielmente, leia a Bíblia, ore, caminhe com pessoas que têm a mesma fé que você. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Aleluia! E eu quero te pedir uma coisa aqui agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe ela ficar só com você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra e você pode ser um instrumento de cura e libertação, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.